O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão e ele solicitou à Procuradoria-Geral da República um posicionamento sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Ele quer ouvir a PGR, em 48 horas foi o prazo que ele concedeu, e também para a defesa de Jair Bolsonaro, sobre o que ele considera, e ele deixa isso muito claro na decisão dele. Ele quer saber sobre uma eventual falta grave de Jair Bolsonaro. Ele está fazendo referência ao quê, Tainá Falcão? A arma que foi encontrada no carro do ex-funcionário do GSI, que hoje é a segurança de Jair Bolsonaro. Eu vou explicar rapidinho. Esse militar estava próximo de Taguatinga, que é uma das cidades administrativas aqui de Brasília. Houve uma blitz, ele estava com algumas armas e tinha uma arma que não tinha identificação. E aí ele disse aos policiais que fizeram essa blitz: olha, essa arma é de Jair Bolsonaro. Eu atuo como segurança, pago pela presidência da República, porque ex-presidentes têm direito a isso. O Jair Bolsonaro percebeu que a arma estava quebrada e me deu para consertá-la e entregar para ele de volta. A defesa se posicionou da seguinte forma: a arma tinha sido danificada propositalmente por familiares de Jair Bolsonaro para que ele não a utilizasse. E aí ele viu, achou que estava quebrada porque por uso ou porque estava parada e deu para esse segurança, sem avisar a família, fazer esse conserto. Pois bem, o que o ministro observa nessa decisão de hoje? Ele observa que o regimento de cumprimento de pena, ele pode ser alterado, inclusive com retorno a uma prisão em regime fechado, caso as medidas cautelares sejam desobedecidas. Eu vou ler para vocês um trecho do que diz o Alexandre de Moraes. Nos termos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ou seja, o que Alexandre de Moraes diz é que Jair Bolsonaro não poderia ter uma arma de fogo em casa, diferentemente do que diz a defesa de Jair Bolsonaro. Então, o que Alexandre de Moraes está dizendo claramente, Tainá Falcão? Ele está dizendo o seguinte: é uma falta grave. Ele não poderia ter uma arma em casa. Isso na visão do ministro relator. A defesa diz que ele poderia, porque essa arma, em nenhum momento, houve uma solicitação para retirada da casa dele. Mas ele diz o seguinte, que caso não seja comprovado o cumprimento das ordens judiciais, ele pode ir sim para o regime fechado de volta. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes quer um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Seriam o quê essas ordens judiciais? Desculpe. Medidas cautelares? As medidas cautelares? São várias. Ele não pode usar o celular, ele não pode entrar na internet, ele não pode se manifestar publicamente, ele não poderia ter uma arma em casa. Isso que eu queria saber, porque ontem a gente estava discutindo isso aqui. Na minha cabeça, uma pessoa que está presa, seja em casa, seja dentro de um presídio, ela não pode ter uma arma perto dela. Aí a gente tem duas avaliações. E aqui a gente faz jornalismo sério, então a gente dá os dois lados. O primeiro é: o ministro Alexandre de Moraes diz não poderia. Tá. Ele não poderia, no regime, ter uma arma em casa que poderia... E não está claro se avisaram antes. E aí a defesa diz, mas espera um pouquinho. Naqueles pedidos que foram feitos de apreensão do passaporte, não tinha a apreensão da arma. Acharam então esse é o argumento da defesa.